Vamos continuar então conversando. Eu quero saber, lá. a senhora tem fases que a criança ela come mais e outras menos. É normal? E esse é o maior desespero das mães. Já ia lhe falar isso. É o que as mães mais chegam no consultório falando: doutora, por favor, passe uma vitamina, meu filho não está comendo. Mas normalmente, fisiologicamente, tem isso. A criança tem a fase que a criança come, que a criança ganha muito peso, e tem uma fase em que a criança estabiliza mais. Normalmente é quando você faz uma transição desses alimentos. Quando a criança está no leite materno, que a gente começa a fazer a alimentação mista, que você começa a botar as sopinhas, que você começa a colocar as frutinhas. Então a criança normalmente ela diminui um pouquinho o apetite. Então isso dá um desespero nas mães. Elas chegam pedindo, por favor, o que está acontecendo para fazer exame, para passar a vitamina, mas normalmente isso é fisiológico da criança. Então a criança tem essa fase, e principalmente depois de um ano, tem um pouco de estabilidade do ganho de peso. E aí eu quero até lhe perguntar, complementar a pergunta, como é que faz para saber se a criança está comendo correto na quantidade suficiente? Isso aí é o que a gente faz nesse acompanhamento, a gente orienta as mães. Então, assim, a criança, a gente tem uma curva de crescimento da criança. Então, a gente faz esse acompanhamento por essa curva de crescimento. Então, quando a gente vê na curva que a criança, essa curva não está sendo ascendente, que você vê que a curva começou a ficar paralisada, então a gente tem que estar atento. O que está acontecendo aí? Aquele alimento não está sendo suficiente para a criança? Por que a criança não está ganhando peso suficiente? Então, a gente vai investigar com a mãe, vai ver como é que está o cardápio daquela criança, se não está sendo suficiente para o ganho de peso dela, se aquela quantidade de calorias que a mãe está oferecendo não está sendo suficiente ou se há alguma patologia associada. Doutora Lorena, e se, por exemplo, a criança ela come poucas verduras, ela precisa de um suplemento vitamínico? Precisa, mas o ideal é a gente tentar acrescentar a verdura naquela criança. Assim, a criança, quando você começa a acrescentar as sopinhas, que você começa a acrescentar as verduras nas sopinhas, a criança ela não sabe o que é bom, o que é ruim, ela não tem aquele paladar. Então a mãe, ela pode estar introduzindo desde cedo. Muitas vezes a criança não come verdura, são hábitos errados dos pais. As crianças, elas copiam o que os pais fazem. Então, se um pai e uma mãe em casa não come verdura, a criança também não vai comer. Então, o pai tem que estar estimulando a criança a ingerir verdura, a ingerir frutas, que assim ela tem a reposição de vitamina que ela precisa. Quais são outras dicas para os pais conseguirem fazer com que a criançada coma mais verdura e fruta? A senhora falou aí o exemplo de casa, Exato. A introdução dessas frutas, verduras desde cedo. E quando chega aquela idade de um ano, que a criança praticamente ela já começa a escolher o que vai comer, né, doutora? Já começa a escolher as besteiras para comer, né? Qual é a dica? Assim, as nutricionistas, elas mostram muito assim pra gente, tem algumas coisas, tem alguns pais que eu já vi fazendo uns pratos bem coloridos para as crianças, sabe? E tentar diminuir aquele hábito da criança só comer em frente à televisão, que isso não é bom. Então, assim, faz um prato bem colorido para aquela criança, estimula, mostra, olha, a mamãe está comendo, vamos comer também. E vamos tentar ali, bota a criança sentada na mesa junto com o pai, com a mãe, para criar aquele hábito de sentar junto com a família para se alimentar. Assim ela vai aos poucos aceitando a alimentação mais saudável. Olha, e falando em alimentação, você já pensou se a criançada pudesse ir ao supermercado fazer as compras? O que será que eles iriam colocar no carrinho, hein, doutora Lorena? Só besteira. Imagina então. Pois isso foi o que a gente fez agora no programa Vida Saudável. Nossa equipe convidou alguns meninos e meninas para ver o que eles mais gostam de comer no dia a dia. Vamos ver só como foi essas compras ao supermercado. Nós convidamos os amigos João e Gabriel, de 8 anos, para ir ao supermercado. Os dois foram logo de cara para a seção de doces e frituras. Ambos pegaram muitos chocolates, batatas fritas e chicletes de todos os sabores. Continuamos com as compras. No meio do caminho, mais uma parada, desta vez para pegar refrigerantes. Mas, para nossa surpresa, os garotos também são apaixonados por frutas. As compras foram observadas de longe pela mãe de um dos garotos e por uma nutricionista, que fez uma avaliação do carrinho. Bom, a avaliação é um meio termo, né? Ficou 50% de produtos saudáveis e 50% de produtos não indicados, principalmente para crianças, né? Que estão em fase de crescimento e que nesse momento não vai ser tão útil para eles. E daí do que tem no carrinho, o que é tão importante, por quê? Bom, a gente tem frutas, né, como a maçã, a pera, a uva, o melão, a melancia. São ricos em minerais e principalmente vitaminas. E todas essas vitaminas vão ajudar no crescimento e na formação óssea dessas crianças, que nesse momento estão desenvolvendo a dentição, né, bem como a compleição óssea. João e Gabriel confessam que exageraram um pouco nos doces, mas garantem que investem muito numa alimentação saudável. Ter uma alimentação saudável, para mim, é ter
comer comidas que fazem bem pra gente. Comidas que não fazem mal pro dente ou grudam. Porque se alguma coisa doce gruda no dente e a gente não escova, o bichinho pode ir lá e comer o dente todinho. E você se preocupa com a alimentação? Sim, um pouco. As frutas, por exemplo, parece que você gosta de fruta, né? Eu gosto muito de fruta. A mãe de João afirma que está sempre preocupada com a saúde do filho e que usa alguns truques para evitar os exageros. Quando ele vem, que é raro, eu não costumo levar ele no supermercado, eu compro um docinho, assim, pouca coisa, mas também não é sempre. Você está sempre tentando equilibrar, então. É, sempre tentando. A nutricionista também traz outras dicas importantes para os pais. Bom, a dica para tentar equilibrar é incentivar, né, influenciá-los também os pais consumindo, né? Porque o maior exemplo é você fazendo para o seu filho lhe seguir, não somente você falando. E uma dica que eu poderia estar dando no momento é evitar levar os filhos ao supermercado e, se for necessário, fazer um lanche antes de ir para o supermercado. Ele vai estar um pouco cheio e não vai ter essa necessidade de colocar tantas guloseimas no carrinho. Doutora, a senhora viu aí que é perigoso, né? Entregar um supermercado para a criançada. Você viu aí a avaliação da nutricionista, né? Engraçado, mas a gente teve, para nossa surpresa, como eu comentei, a gente viu que eles também gostam muito de frutas, né? Isso é bom, isso é um bom sinal, pelo menos já estamos mudando um pouco. Apesar de ter ido direto nos bombons, nas guloseimas, mas pelo menos compensa um pouquinho com as frutas e as verduras. Assim, no meu consultório eu costumo falar para as mães assim, a gente não vai, eles são crianças, então a gente não pode tirar tudo aquilo que uma criança gosta, a gente não pode tirar por completo as guloseimas. Mas assim, a gente tem que balancear, tem que comer a fruta, tem que tomar o suco, tem que comer a verdura, e aí depois da sobremesa que ele gosta, o chocolate, só não pode ser muito e muitas vezes por dia, mas pode de vez em quando. A senhora viu aí, por exemplo, o carrinho deles no supermercado. No caso dos pais, como é que eles devem agir? Por exemplo, o que o pai deve levar para casa? Ele pode levar uma caixa de chocolate? Ele pode dar um chocolate todo dia para a criança? Como é que faz? É assim, é tudo uma questão de disciplina. Se for aquela criança que se alimentou bem, se for aquela criança que comeu o suco, que comeu a fruta, como essas crianças que gostam de fruta, que gostam de suco, pode sim, de vez em quando. Mas, assim, é bom o pai, uma vez ou outra, leva para casa e não ter sempre em casa, para não ser aquele hábito diário de todos os dias a criança comeu. Precisa comer um chocolate, precisa comer um bombom, um biscoito recheado. Então, assim, deixa para quando? Porque eu sempre digo assim para as mães, doutora, mas ele gosta muito de refrigerante. Eu falo para elas assim, eles têm dinheiro para comprar? Não, mas você tem em casa. Então você compra o refrigerante em casa. Então se os pais, se em casa não tiver o refrigerante, não tiver o chocolate, a criança não vai comer, porque ela não vai comprar. Então assim, evita de ter em casa. Uma vez ou outra no final de semana, ou vai para uma churrascaria, ou vai comer uma pizza, aí toma o refrigerante. Aí tá liberado. Uma festinha de criança, né? Para isso ele pode ter aquela alimentação saudável durante a semana, para que ele possa abusar um pouquinho nas festinhas ou no final de semana. E falando em festinhas, a gente inclusive tem uma lei aqui em Teresina também municipal, eu não sei como está o andamento da lei, em relação às escolas, né, doutora? Porque às vezes a criança tem educação em casa, mas a escola, a cantina só vende refrigerante, só vende salgado. Salgados com frituras, o que os pais devem fazer, doutora? Isso aí é uma questão de educação mesmo em casa, porque o ideal é que a criança leve o seu alimento para o colégio, o ideal é que, se ele mesmo assim for se alimentar no colégio, a criança tem que saber que aquele alimento é o mais saudável para ela. Então, assim, tem o refrigerante? Tem, mas tem o suco. Tem o salgadinho? Tem, mas pelo menos dá preferência para os salgados que não são fritos, aqueles salgados de forno, que tem uma taxa menor de gordura. Então, assim, é difícil de você controlar a criança no colégio, mas se ele for uma criança que tem uma educação alimentar boa em casa, ele vai ter aquela educação alimentar também boa no colégio. Então, ele mesmo vai recusar, Ele mesmo vai recusar o refrigerante, ele mesmo vai escolher, vai preferir o suco do que o refrigerante. E fica a dica, né, doutora, para você que é dono de escola aqui em Teresina, em todo o Piauí, tomar cuidado também, investir mais, né, na saúde também dos seus alunos, né? Isso é importante, né, muito doutora? importante, é muito importante para a criança. Ok, então. Doutora, e rejeitar alguns alimentos, por que isso acontece? É normal? É normal sim. Principalmente assim, quando, como eu sempre digo, como eu te falei, se os pais não aceitam aquele alimento, a criança também não vai aceitar, porque ele se espelha nos pais. Mas é normal sim, tem criança que não gosta de determinada fruta e a gente tem que respeitar isso. Tem criança que não gosta de alguma verdura, a gente também tem que respeitar. Mas assim, não é uma vez, quando é bebezinho, que você dá uma vez um alimento, uma fruta, a criança já recusa, não é por isso que você não vai insistir novamente. Então, espera um determinado tempo, vai lá, insiste novamente, a criança
criança recusou ou teve alguma intolerância ou não se deu bem com aquele alimento, aí sim a gente tira do cardápio da criança. Mas é bom estar sempre insistindo, tentando, mas respeitando. Se a criança não gosta daquele alimento, tira aquele alimento do cardápio dela. Tem que dar um pouquinho de chance para a criança escolher alguns alimentos também. Então é normal, né? É normal. Algumas mães, inclusive, ficam desesperadas, né? Quando a Fica. criança não gosta de uma fruta ou outra, ela já acha que é um problema. Já acha né? que é algum problema que a criança tem que não aceita. Mas isso é normal, a criança tem uma preferência para algumas frutas ou para outras verduras. Doutora, e vômitos frequentes, o que pode ser? Vômitos frequentes aí já não é muito normal, não é fisiológico da criança. Existe, por exemplo, quando é bebezinho, existem as gofadas que as crianças têm, que são normais desde que não passe a ser uma que a gente chama de doença do refluxo, desde que ela não comece a perder peso. Então, eu tenho alguns pacientes que eles têm uma facilidade de vomitar. Isso quando eu tenho algum estímulo que provoca aquele vômito. Mas aqueles vômitos frequentes aí já não é normal. Né? Aí tem que procurar um médico para a gente poder